Os militares dão como certa mais uma delação premiada contra Bolsonaro, isso no mínimo. A delação do general Mário Fernandes. Por que eu falei no mínimo? Porque é muito possível que o Walter Braga Neto também tente articular alguma delação contra o ex-presidente. Os militares cravam a delação do Mário Fernandes porque não restaria outro caminho para ele a não ser a delação. A situação tá tão complicada que o PL tá unânime com relação à prisão do Bolsonaro e dentro do núcleo do bolsonarismo, ele mesmo, Frederic Vassef, que finalmente voltou. Eu tava com saudades de Fred Vassef com aqueles cabelos magicamente negros. Ele está criticando a defesa do Bolsonaro, dizendo que essa tese do golpe dentro do golpe, de responsabilizar os militares, não ajudou em nada a defesa do Bolsonaro, só piorou a situação porque agora forçou os militares a começarem a articular delações premiadas. E eu tenho que, claro, concordar com Frederic Vassef, porque ele é um advogado maravilhoso. Quem que acredita que Vassef não vá fazer um bom trabalho já está morto por dentro e não entende nada de direito. Eu vejo que, na verdade, o Alexandre Moraes tem picuinha com o Bolsonaro porque ele tem inveja dos cabelos de Frederic Vassef. Coloca nos comentários, você estava com saudades de Fred Vassef, mas sem picardias. Você concorda com o Vassef sobre a estratégia da defesa de Bolsonaro favorecer delações premiadas? O Mário Fernandes vai delatar ou não? Eu tô sentindo que tá implodindo o Bolsonaro por dentro. Gostou? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A situação do Bolsonaro, ela ficou muito ruim com esse novo indiciado. Assim, a situação já era muito ruim, mas aí o que aconteceu? Tem um novo indiciado, na verdade são 3 novos indiciados no caso do 8 de janeiro. O número já chegou para 40 pessoas indiciadas, mas esse novo indiciado, ele é muito quente. Por que ele é quente? Porque ele é gostoso? É mais ou menos, eu não sei, eu nunca ouvi, mas é o Tenente Portela. Ele não é da escola de samba, mas ele é suplente da Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Mas quem que era esse cara? O Portela, ele é amigo de longa data do Bolsonaro. E segundo a Polícia Federal, o Tenente Portela fazia o intermédio do Bolsonaro com os financiadores dos atos antidemocráticos do Mato Grosso do Sul. E quando ele mandava as mensagens para o Mauro Cid, ele tinha códigos para se referir ao plano para evitar a posse de Lula. O plano, ou o código seria churrasco. E não é o Churrasco 21, aquele rapaz que dança muito bem nas plataformas digitais. Mas qual é o lance desse cara? O que ele tem a ver com o Bolsonaro? Não muito, mas ele se encontrou com o Bolsonaro 13 vezes no Palácio da Alvorada só em dezembro de 2022. 13 vezes. Nem Michele se encontrou com o Bolsonaro, né? Ela se encontrou ali algumas vezes, forçaram, porque ela não quer ficar perto dele. Mas esse cara 13 vezes com o Bolsonaro, uma situação muito estranha. E aí ele foi também indiciado. É mais um militar, né? Segundo a Bela Megali do O Globo, aí começa a situação ficar ainda mais quente. O Bolsonaro tá fervendo, né? E ela veio quente porque eu tô fervendo. Isso é baile de favela. Eu acabei de ouvir essa música antes de gravar esse vídeo, por isso que eu tô bem agitadão. A Bela Megali do O Globo disse que a alta cúpula das Forças Armadas praticamente dá como certa a delação premiada do Mário Fernandes. E por quê? Porque existem muitas provas contra o Mário Fernandes. Ele imprimiu o plano do punhal verde e amarelo para exterminar o Lula, Alexandre de Moraes e o Alckmin. Ele se encontrou com o Bolsonaro. Então assim, tem muita prova contra ele. E não há outro caminho viável para a defesa dele senão uma delação premiada. Ele até trocou de advogados, o advogado recente está falando que ele não quer fazer, o próprio está reticente, mesmo com os familiares insistindo para ele realizar uma delação premiada, ele não está querendo fazer. Mas o lance é que os militares, eles apostam na delação pelo seguinte: ele tá numa situação indefensável. E quando ele perceber que ele foi abandonado e isolado, não restará outra alternativa senão uma delação premiada. Porque o Bolsonaro jogou nas costas dos militares, querendo tirar o corpo fora, falando que havia um golpe dentro do golpe. Isso, na visão do Frederic Vassef, segundo as informações do O Globo, Frederic Vassef foi advogado do Bolsonaro, foi um erro. O Vassef, ele estava sumido, né? Fazia tempo que nós não vimos. É uma figura muito pitoresca. A gente aqui no canal, o pessoal mais novo, a gente brinca muito com o Frederic Vassef, porque tem que brincar, né? Pô, o cara é uma figura. E ele foi que colocou o Fabrício Queiroz lá na casa dele em Atibaia, falando que o Fabrício Queiroz ia ser morto. O exagero todo do Frederic Vassef. Mas enfim, o Vassef disse que a defesa do Bolsonaro errou
ao lançar essa tese do golpe dentro do golpe. Porque isso não beneficia em absolutamente nada a defesa do Bolsonaro, mas força uma delação premiada dos militares de alta patente, o que é um problema. A única coisa que o Frederic Vassef concorda com os advogados do Bolsonaro é que não haveria problema algum ter uma discussão sobre um estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, dentro do governo. A gente sabe que essa situação de discussão do artigo 142, estado de sítio, ela tem um problema porque, na verdade, havia uma ideação dentro do governo Bolsonaro para um ato antirrepublicano ou antidemocrático. E o Bolsonaro, ele está falando e assumindo que discutiu esse estado de sítio, ele até falou isso publicamente, e o Vassef concorda com a defesa atual do Bolsonaro, eu vejo que por esse caminho, na tentativa de se distanciar dos militares. Porque ele vai falar o seguinte: eu discuti alguma coisa, sim, mas não é um golpe de Estado, porque estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, está dentro da Constituição. Então tudo que eu fiz foi dentro da Constituição. Quem tentou fazer situações ou provocar coisas fora da Constituição foram os militares. Eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é deles, não é minha, e eu nem iria participar daquele núcleo de defesa, aquela comissão de defesa, comitê de crise, que o Heleno e o Braga Neto iriam participar. Então a responsabilidade é deles, não é minha. Me deixem fora dessa. É isso que o Bolsonaro está tentando fazer, uma distinção. Ao se distinguir dos militares, ele força e empurra uma delação premiada. Delação premiada que eu vejo que não vai parar no Mário Fernandes, porque a gente sabe que há um caminho para a prisão do Bolsonaro. A Polícia Federal quer que essa prisão ela seja incontestável. E como que isso vai ser? Com a delação do Mauro Cid? Não. Cid conseguiu guiar os investigadores para dentro da organização criminosa que Bolsonaro comandava. Mas Cid era só um pé de chinelo. Ele não participava do processo decisório. Quem participava era o Walter Braga Neto. Mauro Cid consegue levar a PF para o Braga Neto? Consegue, mas é aquela coisa frágil. Quem consegue levar a PF até o Walter Braga Neto é o Mário Fernandes, que vai preparar a sua delação e ela vai sair. Quando o Mário Fernandes delatar o Braga Neto vai se lascar e ele vai ter que delatar o Bolsonaro, e aí todos os elementos se fecham. Por isso que o PL já jogou a toalha com relação ao Bolsonaro. O PL desistiu. Se até alguns meses o Valdemar Costa Neto acreditava que o Bolsonaro não seria preso, havia um otimismo dentro do PL, agora não existe mais. Ninguém no PL acredita, isso são informações da Malu Gaspar, da Bela Megali, perdão. Ninguém no PL acredita que o Bolsonaro tenha alguma condição de escapar. Não vai escapar, não tem como escapar, é muita prova, é muito problema, é muito erro da defesa do Bolsonaro que culmina na condenação. Até o Valdemar Costa Neto já mudou um pouco ali a sua postura, que antes ele era meio cético com relação à prisão do Bolsonaro, agora ele já tá conformado. Talvez ele esteja até fazendo isso justamente para poder sacanear o Bolsonaro e ele mesmo se livrar. É uma boca que está muito seca, né? Mas toma água.